Pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos à nossa aula, né? Hoje nós preparamos uma aula um pouco diferente, né, do habitual. Dentro da agroindústria, uma das partes principais que nós temos é a parte de laticínios e a parte de carnes, seja ela carne de vaca, carne de porco, entre vários outros tipos de carne que a gente tem aí e que vem ganhando poder aí no mercado, né? A gente tem a carne de frango, que também tem um peso na balança comercial muito grande, né? E hoje nós viemos falar um pouquinho sobre, dentro da agroindústria, como que se faz um processamento, né, de um porco dentro aí das pequenas propriedades rurais, que a gente sabe que atende grande parte das cidades menores, e que dá um poder aquisitivo para os produtores, né, a venda da carne de porco. E as suas várias formas de trabalhar com essa carne. Aqui hoje nós já abatemos o animal, fizemos o abate, né? Nós vamos estudar e ver um pouquinho, aprender a reconhecer as partes do animal. Por quê? Não é só ir lá, cortar, tirar a pele para comer e o resto pica tudo junto. Não, o animal tem partes, né? Assim como a vaca também, todo mundo não gosta do cupim, da picanha, do coxão mole, do contrafilé, da alcatra. A carne de porco também é da mesma forma, certo? Nós temos o lombo, que é uma das partes mais apreciadas. Aqui nós temos a suã, né? Que seria a coluna vertebral do animal. Nós temos alguns apreciam o figo, né? Nós temos a costelinha, nós temos pernil traseiro, pernil dianteiro. São várias partes do animal, né? E que agradam o consumidor e que atende muito a parte de feira, né? As feiras em geral. O pequeno produtor vem, ele produz esse animal e logo em seguida ele divide as partes, faz o abate e vende. Mas antes de falar de tudo isso, gente, nós precisamos falar de uma parte primordial. A gente sabe que o correto, né, é o abate dentro dos abatedouros, né? Abater na própria área rural, na própria casa, exige ainda muito mais higiene. A gente tem que ter muito mais higiene. Eu tô aqui toda hora balançando, né? Porque a gente, por ser uma aula, a gente pediu para esperar um pouco para ser gravado. Mas entre a primeira parte, um local onde seja pelo menos cimentado, né? A gente precisa de um local, sempre tá de luva, né? Sempre tá de avental, sempre tá com calçados adequados para poder fazer esse processamento. A higiene dentro do manuseio, da produção animal é muito importante. E aí, professora, como que se deu, né? Nós abatemos o animal, nós fizemos a parte, todo o animal, quando você consome a pele, tem diferenças, né? Porque tem produtores que não consomem a pele do animal. Ele vem, ele abate, ele arranca aquela pele e só sapeca mesmo para arrancar a pele, né? Porque quando você vê aquela parte de sapecar, não é nem tanto para você consumir aquela pele, mas sim para desgrudar a pele da camada de gordura, né? Aqui a gente, a outra parte está lá dentro, a gente vai falar melhor. Nós vamos começar porque a gente vai terminar essa aula com um processamento total da carne, que vai ser como se fosse na mesa do seu cliente, que seria um arroz com suã, né? Então aqui, como eu já falei, aqui nós temos a suã do animal. O pessoal já vai fazer a retirada dela aqui para cortá-la, para prepará-la, né? Vocês podem ver que é um animal de grande porte, um animal de mais ou menos uns 300 quilos, 200? Um animal de mais ou menos uns 200 quilos, um animal muito grande, uma suã muito grande, bem carnuda, né? E aí como que faz? Na hora que eles cortaram, eles separam as partes, um lado e o outro, e a suã como fica?
no meio, a gente tá com a parte aqui. Os meninos que vão fazer o corte pra gente, pode retirar que as meninas da cozinha tá esperando, tá bom? Pessoal, então como vocês podem ver, o animal foi separado em partes, né? Uma banda para um lado, outra banda para o outro, e a suã ficou lá onde vocês viram. Aqui nós temos a parte de costela do animal, né? Toda a costela, a gente vai fazer o processamento, tirar essa costela, mas o que eu quero falar para vocês inicialmente é a importância, por ser um animal muito grande, a importância do sapecar o animal, né? Para quê? Vocês estão vendo aqui que ele tem uma camada de gordura muito grande, né? Uma camada bem espessa. E aí serve para quê? Para facilitar o arranquio dessa pele, né? A gente vai pôr na bancada aqui, igual está aqui, ó, para facilitar essa separação, né? A arte da gente esquentar essa pele é para facilitar, e não tá fácil, viu? Porque é uma pele bem grossa, mesmo a da barriga tá uma pele bem grossa. E é um prato, gente, é um produto que pelo menos lá na minha cidade, aqui em Itumbiara, se eu não me engano, o preço do quilo da pele lá em Itumbiara é R$48 o quilo na feira da pele. R$48. É um produto, né? Claro que para comercialização quase não se abate nesse peso. Por quê? Porque já fica uma pele, tá difícil de arrancar ela. Não é uma pele que já tá tão saborosa mais, porque é uma pele dura, né? A gente abate o animal com a pele um pouco mais fina, menor, com a pele mais fina, né? E aí, para ter um agrado. Tá fácil de arrancar, não. Mas, enfim, é uma das partes mais cobiçadas. É a costelinha, né? E a pele do animal que a gente tem. Então, agora, vendo como que ficou, nós temos uma parte cá, outra parte cá e a suã, nós vamos começar a separar partes para feijoada, que é um prato típico brasileiro, né? A gente vai separar a pele. Nós vamos separar e cortar essa parte de gordura do animal, onde a gente vai fazer um outro produto muito, que é assim, é um produto muito controverso. Há épocas em que a banha de porco falam que é muito saudável, tem épocas que se fala que a banha de porco não é tão saudável. Enfim, nós vamos aprender a vir aqui, cortar, picar, a gente vai usar o moedor aqui, colocar no fogo e saber o ponto certo da banha de chegar. Porque se você passar do ponto, ela fica queimada, ela vai ficar rançosa. Se não cozinhar direito também, ela vai perder rapidamente, tá? Então agora a gente vai começar a diferenciar as partes, os órgãos do animal e começar a processar o animal. Vamos lá? Começar a cortar aqui? Não, nós vamos primeiro nas partes. Pessoal, vamos aproveitar que a gente só tá aqui. Vamos fazer só para vocês verem todo o cômodo, ele é azulejado, né? Tá branco para toda a esterilização. Ou é bancada de alumínio ou bancada de preferência assim de pedra. Não é muito bom ter essas bancadas de azulejo, porque aqui no rejunte ainda pode ficar sujeira, né? Então, matou esse porco, tem que ser todo ele lavado, esterilizado para poder fazer outro procedimento. E tá? aqui o local, gente, é refrigerado. O pessoal vocês que está em podem casa ver. às vezes não consegue observar, mas o local é totalmente refrigerado, né? Porque assim a gente consegue, ainda mais um animal desse tamanho, vão aí 2, 3 horas para organizá-lo, né? Então a gente um local muito organizado, muito bem estruturado para isso, certo? Pede para os outros colegas virem passando para ver. E agora vamos seguir aqui vendo algumas partes da anatomia do suíno. Lá na aula teórica a gente aprendeu que existem
a nível de sistema digestivo, duas categorias, dos monogástricos, e dentro dos monogástricos temos o suíno, o equino, as aves, o ser humano inclusive, que vai ter um compartimento de estômago apenas, e os ruminantes que vão ter 4 compartimentos. Então aqui a gente vai ter possibilidade de acompanhar esse sistema gastrointestinal, que lá na teoria a gente aprende separado, mas aqui é tudo junto em todos os sistemas que a gente tem por região anatômica. O que isso quer dizer? Que nós vamos ter integrados os sistemas anatômicos digestório, junto com respiratório, junto com cardíaco, que isso na prática funciona tudo junto, na teoria que a gente separa para facilitar o entendimento. Então, pensando lá dentro da boca do animal, a gente começa com língua. Quer e que eu a segure, língua, para você? eu acho que eu vou mostrando e falando. Cada espécie vai ter característica peculiar de língua. Aqui no suíno a gente tem uma língua que ela é lisa, diferente da língua do bovino, por exemplo, que em outra aula a gente pode ter oportunidade de acompanhar, que é cheio de papila, que é muito mais áspera. A língua, ela vai servir para ajudar na captura do alimento, ela vai ajudar no processo de mastigação. E logo na região de garganta, nós vamos ter junto a parte respiratória e a parte digestiva. Aqui, como funciona tudo junto, não dá para a gente separar exatamente. Aqui nós temos uma estrutura que é chamada de glote, que é o que separa o que vai para a traqueia, onde o ar vai passar para o animal respirar, e separa o que vai para o esôfago, que é onde o alimento vai passar para chegar no estômago. Quando a gente engasga é porque a glote deu uma falhadinha e o que deveria ir para o esôfago entra na traqueia. Isso é o nosso engasgo. A glote, ela serve então como uma tampa que separa essas duas vias. Uma das vias é a traqueia. Aqui eu estou colocando o dedo para vocês terem noção da espessura. A traqueia, ela vai descer em anéis de cartilagem até chegar lá nos pulmões. Então, a gente tem aqui boa parte do sistema respiratório, o que a gente chama de trato respiratório inferior, porque está do pescoço para baixo, traqueia e pulmões. Os pulmões, se a gente aperta, eles estão cheios de ar lá dentro, é como se a gente estivesse apertando uma esponja. Aqui temos um exemplo de pulmão que está em coloração normal, que a gente tem essa coloração meio rosada. Em animais doentes isso muda completamente, a gente tem um pulmão que não tem toda essa característica de textura esponjosa e uma coloração totalmente diferente disso. Semelhante a quem fuma. Quem fuma não tem um pulmão rosinha, bonitinho assim. A gente vai ter um pulmão cinza, preto, enegrecido por conta de efeitos. Do lado do pulmão, em região nobríssima, temos coração. Vocês estão vendo que está tudo junto, está tudo perto? Natureza perfeita, coloca órgão vital, coração e pulmão muitíssimo bem protegidos dentro de uma caixa, que é o tórax, cheio de costela, porque se a gente estivesse falando no animal vivo, a costela ia estar aqui protegendo tudo isso. Se no animal vivo a gente tem lesão importante ou microlesões a nível de coração e pulmão, esse animal morre. Então, por isso que o que é nobre está muito bem protegido pela costela, assim como cérebro está muito bem protegido pelo crânio. Uma série de osso. Aqui a gente tem a cabeça do animal e lá dentro nós vamos ter a estrutura, toda a parte de sistema nervoso central e cérebro muito bem protegido por uma caixa craniana potente, forte, que serve para proteger. Aqui a gente consegue ver, né, a parte oral, então aqui dentro a gente teria encaixado a língua, que a gente já tirou de cá.
A parte de algumas glândulas, deixa eu ver se vai dar para ver. Algumas glândulas salivares que ficam por aqui, que seria isso daqui, uma parte delas. De glândulas salivares que ficam ali para auxiliar também no processo digestivo, da mastigação. E tudo isso muito bem protegido aqui, então, né, por toda essa estrutura óssea. Característica de crânio, característica de arcada dentária é espécie específico, cada espécie vai ter a sua. Por isso que se a gente pegar uma carcaça, né, principalmente cabeça, que é mais fácil de identificar, arcada dentária, que é mais fácil de identificar, que está antiga, jogada, a gente consegue identificar aquilo ali, se era de um suíno, se era de um bovino, se era de um equino, porque cada um vai ter uma dentição muito específica e a dentição vai estar relacionada ao tipo de alimento. No caso aqui do suíno, que é um animal que pode se alimentar tanto de vegetais como de proteína animal, a gente tem presas muito desenvolvidas, a gente tem uma arcada dentária resistente, desenvolvida para conseguir processar o alimento que vier, porque o suíno vai aceitar bem o alimento que vier. Pode ser ração, pode ser vegetal, pode ser diferentes tipos de alimento que a gente vê ali. Diferente do bovino, por exemplo, que tem uma limitação, e o equino tem uma super restrição e uma super seletividade alimentar. Suíno não, aceita bem a maioria dos alimentos que a gente tem disponível para alimentação animal. Então, voltando lá, né? Dentro de caixa torácica, então, nós vamos ter o coração. Coração é lindo, né? Aqui, o coração, ele vai ser responsável por trabalhar incessante, bombear sangue e levar oxigênio para todos os tecidos. Isso daqui é músculo, só que é um músculo diferente do que a gente tem de musculatura, que vai recobrir todo o esqueleto mesmo, porque o coração é um músculo que não para nunca de trabalhar. Então, vai ser responsável aí por levar oxigenação. Órgão nobre, né? Pulmão, órgão nobre. Aqui, junto com isso, a gente tem a parte de estômago, que aí aqui a gente separou, né? Tá ali. Tá de lá. Mas aqui, falando da região, a gente teria aqui próximo a parte de estômago, um estômago apenas, suíno é um monogástrico. Do estômago a gente parte para os intestinos. A grosso modo a gente divide o intestino em duas etapas, o intestino delgado e o intestino grosso, a gente vai ver ali daqui a pouco. Do lado do intestino tá ele quem? Fígado. Fígado tem tanta função dentro do organismo animal, tanta função e uma capacidade tão maravilhosa de regeneração. Vai produzir um monte de substância que vai ajudar na metabolização dos alimentos, vai produzir a bile que vai ser produzida pelo fígado, vai ser armazenada na vesícula biliar, que eu vou procurar aqui, já tirou a vesícula biliar, mas ok. Vai ser, a bile então vai ser produzida pelo fígado, vai ser armazenada na vesícula biliar. A vesícula ela é uma bolsa, ela só armazena, ela não produz, mas ela guarda essa bile ali e essa bile vai ser jogada lá no intestino delgado para ajudar na metabolização ali de um monte de nutrientes. O fígado, ele é um órgão sentinela para a gente acompanhar a parte de saúde do animal pós-abate. Então, se a gente fosse fazer inspeção para verificar, né, qualidade de carcaça, um dos pontos importantes que a gente acompanha é fígado. Então, aqui a gente tem um fígado bom, um fígado sem nódulos, um fígado com coloração normal. Se a gente pega um fígado pós-abate que tem abscesso, ou seja, coleção de pus, que tem nódulos, tudo isso significa que aquela carcaça precisa ser revisada para a gente ver se tem risco de consumir aquela carne ou não. Então, no caso aqui, temos um bom exemplo de fígado saudável. E aí, vamos para a parte dos intestinos. Será que a gente consegue tirar aqui, Nayara? Aí, beleza. Ah, eu sou forte pra caramba. Ele não é da roça igual eu, não.
Isso aí você tira que esse porco tava lascado. Beleza. Aqui a gente tem estômago. Era desse tamanho o meu. Agora está metade da metade disso aqui, né? Aqui a gente vai ter estômago. Então, aqui nós temos um estômago que está cheio de conteúdo, por isso que ele está grande. Está cheio de conteúdo, está cheio de gás. Mas o estômago é um órgão muito dinâmico, que aumenta e diminui com facilidade. Então aqui, se a gente fosse colocar na topografia, o estômago ele estaria ali para cima um pouco de onde estava o fígado. Do estômago, a gente tem ali do lado o pâncreas, que acho que não vai dar para achar aqui, mas que vai estar bem próximo aqui do estômago. E a gente tem o baço. O baço é esse órgão que no filhote, no animal jovem, é muito importante para ajudar na produção ali das células do sangue. No animal adulto, como era o caso desse suíno, o baço não vai ter tanta importância assim. É um órgão que vai ser importante como reservatório de células sanguíneas, mas se esse animal tiver alguma complicação no baço, se o baço parar de funcionar, ok, não vai fazer tanta falta. É mais ou menos igual a gente com apêndice. Se der problema e precisar tirar, não vai fazer falta, dá para viver sem. O baço é mais ou menos a mesma ideia. Passando ali então do estômago, tem o pâncreas, que acho que não vai dar para achar aqui, mas ele está nessa região. A gente vai para a parte dos intestinos. E tá vendo o tamanho que é os intestinos no geralzão? Natureza perfeita criou um band-aid natural que a gente chama de omento. O omento ele serve para fazer com que os órgãos estejam protegidos lá dentro do abdômen e que esses órgãos eles tenham certa mobilidade entre eles, ou seja, a gente não vai ter um estômago que é colado nos intestinos. A gente tem o omento aqui que recobre tudo isso e protege as estruturas para a gente não ter problemas de aderência e de ter uma certa mobilidade dentro dos órgãos. O aumento, exatamente isso. E o aumento protege até de lesões e infecções. Então, se a gente tiver uma lesão aqui, o aumento vai lá e tenta isolar, formar uma rede de proteção ali para evitar a disseminação de alguma contaminação. Depois ali, né, do aumento, a gente começa com os intestinos. Aqui tá um pedaço do rim, é porque cortou. Foi o Alexandre que perguntou, né? O rim aqui cortou um pedaço, mas ainda sobrou, tem bastante. A gente tem um par, né, de rins. No suíno, um rim tá mais cranial, tá como se estivesse mais para cima do que o outro. Então, se um tá aqui, o outro vai estar mais ou menos nesse posicionamento. A hora que a gente virar, nós vamos procurar ele. E os intestinos, a gente vai ter intestino delgado. Eu vou tentar virar aqui, ver se dá para mostrar melhor. A gente vai ter, achei, os intestinos delgado, que ele é mais fino. Ele tá logo ali na saída do estômago. Saiu do estômago, intestino delgado. Ele é bem mais fino. É aqui no intestino delgado que vai desembocar o que está vindo lá do fígado, que é a bile. A bile vai cair aqui no duodeno para ajudar no processo de digestão. E o intestino delgado, ele vai seguir, né, metros e metros, até a gente chegar no intestino grosso. Aqui continua intestino delgado. Cada espécie vai ter um comprimento diferente de intestino também. Então, o intestino delgado, nós vamos dividir ele em duodeno, jejuno e íleo. Aqui não vai dar para eu conseguir separar direitinho cada um para vocês, mas todos acompanham uma espessura mais fina.
Depois disso começa o intestino grosso, que é esse que é bem maior. Aqui no intestino grosso a gente já começa a ter formação de bolo fecal. Aqui a maioria dos nutrientes já foram absorvidos do que a gente vê lá da nutrição. E o intestino grosso a gente vai dividir ele em seco, cólon e... Estou esquecendo um, depois eu lembro falar para vocês, e finaliza lá no reto, já na saída das fezes. Junto com tudo isso aqui ao mesmo tempo, né, a gente vai ter essa proteção aqui do intestino, essa distensão do intestino, e vamos ter algumas glândulas, né, dentre elas o fígado e o pâncreas que a gente viu. A gente conseguiu localizar um rim. Eu vou ver se eu consigo achar o outro. Esse aqui foi o que a gente viu, né, que estava cortado. Ah, eu acho que não tá aqui não. Eu acho que ele só tinha um fígado. Só tinha defeito de fábrica, defeito de fábrica. Inclusive o rim do suíno é o mais próximo do ser humano, é o mais parecido com o do ser humano. Tem até, né, estudo, não sei a quantas anda, de tentar para transplante, né, de pegar, né, esse rim aqui e colocar em um de nós. Já tem, eu sei que estava em estudo, eu não sabia se estava. Ah, tá, entendi. É o mais parecido. Se a gente pegar o rim do bovino, por exemplo, totalmente diferente, o rim do cavalo totalmente diferente. Em outras aulas a gente pode ter possibilidade de visualizar. Então, né, tudo isso daqui trabalhando junto é onde a gente vai ter o aproveitamento da parte que a gente estuda de nutrição, das rações que a gente formula lá para a granja, né, de como que esse animal vai ser nutrido, de como que esse animal vai ser hidratado, para poder absorver esses nutrientes aqui, que vão ser absorvidos a nível de intestino, para poder esse animal desenvolver a musculatura ali, então... desenvolvimento ali da carne que vai ser produzida, o acabamento de gordura ali do toucinho, para ter essa questão aí da valorização do mercado, né? Enfim, ponto de curiosidade, aqui, né, no suíno caipira, a gente vai ter um animal com muito mais deposição de gordura e uma relação diferente entre gordura e carne do que a gente vê lá na granja. Na granja a gente tem muito mais proteína, carne mesmo, e um nível bem mais baixo de gordura por conta de genética e nutrição. Certo? Dúvidas, comentários? Gostei muito da sua explanação. Gostou? Ai, que ótimo. É abatido mais rápido. É abatido mais rápido e também o tipo de nutrição e até de genética, assim, o que aquele animal consome vai ser muito mais convertido em musculatura do que em gordura. Aqui a gente vai ter o contrário, vai ser muito mais convertido em gordura do que musculatura. Perfeito? Então vamos finalizar essa etapa para a gente dar continuidade com a professora Nayara. Muito obrigada. Pessoal, então após a professora Camila, né, falar super bem das partes, que eu acho que é muito importante a gente falar dessa parte fisiológica do animal, a gente vamos começar, né, a falar dessa parte de processamento desse alimento, dessa carne. E já que o intestino, o estômago está por aqui, nós já vamos falar dessas partes. E o que o produtor, né, dentro da sua agroindústria, o que ele pode aproveitar disso. Porque para nós, às vezes, não tem qualidade, não tem serventia nenhuma. Mas dentro de muitas comunidades e muitos produtores sabem trabalhar muito bem com essa parte e ainda tem um comércio para isso, né? Por exemplo, aqui nós temos, a professora Camila falou, né, de forma bonita, né, o intestino dele. Mas aqui para nós isso aqui é o quê? As tripas do porco, né? E o que a gente faz com essas tripas, gente? Linguiça. Hoje, pessoal, eu, por exemplo, e a gente vai fazer linguiça aqui, nós não vamos utilizar essa tripa. Por quê? Número 1, isso aqui tem que ser tudo cortado, lavado várias vezes,
Você vai vir aqui, você vai virar ela do avesso, porque por dentro dessa tripa... Então, pessoal, dessa tripa, né? Porque o processamento disso aqui é muito difícil, é muito complicado, é oneroso. Então, gente, para processar essa tripa, ó, você tem que vir aqui, arrancar tudo isso, separar essa tripa, ó, separar ela, e ela estoura também, né? Mas ela não pode estourar, né? Não. Mas você vai limpar ela todinha, você vai vir aqui, vai puxando, separando. Por que que a gente não está usando, não se usa mais essa tripa? Porque ela é uma tripa fina. Você começa a colocar, ela vem e separa. Mas como que você faz o processamento disso? Você vem, você limpa ela todinha, né? Depois depois nós vamos jogar água aqui, gente. É. Você vem aqui, você vai virar ela todinha, você vai vir com a colher. Você vai rapar isso aqui por dentro, ó, que ele tem uma camadinha, ó, tá vendo, ó? Tá vendo que tá limpando, ó? É como se fosse uma manteiga, tá vendo que tá limpando? Você vai rapar isso aqui todinho. Aí você vai deixar num limão por algumas horas, para tirar o cheiro forte. Enfim, só depois disso que você vai começar a processar. E é uma tripa extremamente... Esse porco já é mais velho, não tem uma tripa tão fina, mas é uma tripa fina aí, ó. E com grande facilidade, ela arrebenta. Aí você tá, às vezes, com a linguiça desse tamanho. Ela vem e fura, você perdeu. Ou então você tem que fazer vários pedaços pequenos. Hoje nós temos no mercado, a gente compra, é tripa de carneiro, tá? Que é um animal que tem uma tripa mais grossa, mais espessa. Vocês vão ver na hora que nós formos fazer, que já tem pronta, né? Ela vem salgada, só você deixar um pouquinho de molho para tirar o sal e fazer normalmente. Mas o processo é o mesmo, gente. Lá ele já vem limpa. É só você tirar o excesso de sal e colocar. Você não precisa limpar ela, porque ela já vem pronta. Então, por exemplo, o cara que olhou isso aí falou, dá pra pôr comida aqui dentro. Pois é, tem mesmo. E aí nós temos, né, a parte do intestino, que o pessoal também limpa e faz... como que chama? Esse chama? Quadradinha, dobradinha, né? Você vem, isso aqui também é super oneroso. Você corta, você vira, você rapa tudo, limpa, deixa no limão para tirar o cheiro. Aí você vem, coloca o que você for colocar, põe para fritar. E frita isso inteiro na panela e come. Recheado, né? Então, isso são gostos, gente, tá? Tem os rins, que tem gente também que faz farinha, faz soca, faz farofa, né? Você pega esse rins, você pica ele, frita ele, põe uma farinha, faz frito também. Então, nós não aproveitamos quase nada, né, dessa parte. Porque a gente compra tudo muito pronto, mas existe mercado para tudo isso, dentro dessa parte intestinal do animal. Nós vamos guardar, porque isso gera muita mosca, vamos lavar e nós vamos continuar o processamento das outras partes que já estão sendo separadas lá dentro, tá bom? Pessoal, falamos da tripa, que daqui a pouco a gente já está começando a picar as partes. Os meninos já estão picando para fazer a linguiça. Uma outra parte muito apreciada pelos brasileiros é a famosa, o prato feijoada, né? E o ingrediente, né, que nós utilizamos para a feijoada são os miúdos do porco. Eu trouxe aqui uma parte da cabeça do porco, né? Que é uma das partes mais utilizadas para fazer a feijoada. A gente utiliza os pés, né? Vou depois trazer um pé para a gente ver. A gente utiliza essa parte da cabeça, onde tem orelha, essa papada do animal, a gente utiliza também para fazer a feijoada.
Tá muito gordo o porco, vocês estão vendo. O que a gente faz com isso aqui? Então, pessoal, nós temos aqui, né, a orelha, uma das partes principais. A papada, a orelha e uma parte do nariz. Como nós sapecamos o porco, né? E são uma das partes principais da sapecada, né? Orelha, o nariz, os pés, que são partes mais que ficam expostas, né? Igual, principalmente o nariz, o focinho do animal, onde ele come. Muitas das vezes, o pessoal despreza essa parte. O pessoal não faz feijoada dessa parte, por achar que é um pouco suja, né? Tudo isso. Mas como que a gente faz? Sempre, gente, sempre, ó. Rapa, 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 limpa, limpa, limpa. Esse focinho aqui não vai dar muito certo, porque ele não foi muito bem sapecado. Você vem aqui, você corta, né? Ó, você tira as partes dele, limpa, pica para feijoada. Assim também a orelha, gente. Você vem aqui, você corta ela, abre ela, limpa bem limpadinha, tira todos os restos do couro superficial, da pele superficial do animal, ó. Ainda tem muita sujeira. Vai limpando, limpa de trás, limpa de frente, pica e põe na panela, tá? É uma das partes também muito apreciadas, muito vendidas dentro dos açougues, é a parte de feijoada. Então, ó, papada, né? Orelha, focinho e os pés do animal, tá? Os pés com os seus ossos, a gente corta o pé no meio, né? Separa, divide e faz pedaços que a gente... Tem açougues que vende a orelha inteira ou vende o pé inteiro, né? Outros já entrega. Tá lá assim, ó, feijoada. Quando você vende assim, você já vende os pedaços e você agrega valor. Enquanto às vezes o quilo de uma orelha é, sei lá, 12, 15 reais, o quilo do já picado, pronto para feijoada, você pode vender por 20, 25. Você está agregando valor ao seu produto, que dentro da agroindústria é muito importante. Você agregar valor. É mais trabalhoso? É. Mas se o seu objetivo é ter lucro com aquilo, você tem que cada vez mais agregar valor ao seu produto, certo? Nós vamos partir para uma outra parte agora, que é a costelinha. A gente vai ver que é um prato também muito apreciado pelo brasileiro, uma costelinha frita, uma costelinha assada, certo? Vamos lá, gente. Dentro da feijoada, o pé, né, também, que a gente falou, é outra parte também muito apreciada para feijoada. Gente, limpar, ó, arrancou, ó. Quando você não consegue, ó, você arranca o casco, né? Porque a primeira parte é um casco. Você tira esse casco, sapecando, quando o porco é menor é mais fácil. Quando você está sapecando, você já torce que ele sai. Mas aqui é um porco muito grande, né? É mais difícil. Você vem, você vai limpar tudo isso aqui, tirar toda parte de couro que ainda tiver por aqui, limpa tudo, né? E aí você vem para a parte de corta. Normalmente você corta ao meio, né? Depois você vem, corta em pedaços. Um osso desse tamanho aqui, né? Olha a grossura, né? Você não consegue na faca. O pessoal aqui tem uma serra-fita, né? Para processar. Aí eles vêm, corta e já parte também em miúdos para a feijoada. Finalizando a feijoada, nós temos a queridinha, né? A costelinha. Que no caso aqui é um costelão, né? É um prato também muito apreciado, né? Aonde o pessoal, normalmente, quando você vai vender, eles vêm aqui e a gente corta de 2 em 2 ossos, né? A gente vem aqui, ó. Aqui não vai cortar. Aqui vai, peraí. Se você achar o lugar certinho, você ainda... Aí. Ó, tirar esse pedaço aqui.
que veio junto. Vai cortar porque tá ruim. Já separou. Normalmente, quando você vai cortar, coloca de 2 em 2 ripinhas, que a gente fala, né? Para poder vender. E aí vem e separa os pedacinhos. Professora, por que a senhora está falando tanto de tamanho, de formato? Você vai chegar para comprar qualquer carne, qualquer coisa, se não tiver num tamanho que te agrada, numa espessura, de uma forma que não te agrada, é muito difícil uma pessoa chegar lá e comprar um pé daquele tamanho aqui, gente. Um pezão desse aqui quase ninguém vai comprar. Então, quando você pica, você limpa, além de se agregar valor, você vai vender muito mais fácil o seu produto. Tem mais mercado. Tem mais mercado. Dentro da agroindústria, o objetivo dessa aula é esse. Além de aprender a processar os alimentos, é também saber de que forma vendê-lo. Carne de porco é uma carne que perde, não é que ela perde, é uma carne que a gente não gosta de deixar muitos dias no congelador, porque é uma carne que pega um gosto muito forte, ela fica rançosa. Então é uma carne que você tem que vender, comprar, matar e logo consumir. E a costelinha? A gente corta nos tamanhos que você vem, você vai jogar numa panela e ela vai ficar de um tamanhozinho bom para você comer, né? Aqui, a gente cortou a suã para fazer com arroz. A gente cortou em pedaços assim, porque ela vai fritar e ficar num tamanho menor. Então, isso também é importante na hora de processar o alimento, certo? Tamanho, formato, tudo isso, certo? Nós vamos agora para o lombo, que é uma carne muito nobre, tá? E assim, a carne mais, praticamente, uma das carnes mais saborosas do porco. Vamos lá, deixa eu devolver essa. Então aqui nós temos o lombo, né, pessoal? A carne nobre, quanto maior o animal, maior o lombo. Como o próprio nome diz, essa carne se encontra em cima do dorso, em cima da costela do animal, tá? Acima da costela nós temos o lombo do animal. Por se tratar, mais uma vez, de um animal muito grande, um animal muito manteiga, é uma peça que está bem manteigosa. Aí vai de gosto. Você vai no açougue e vai comprar uma carne de porco que tem metade manteiga e um pedacinho só de carne? Não vai. Então o que a gente vai fazer? Limpar a carne. Tirar o excesso. Isso aqui, daqui a pouco, a manteiga, os meninos já estão picando lá dentro, nós vamos moer e vamos fazer a banha dela. E aí também é algo também muito, de muito valor. 1 litro de banha, uma garrafa PET de 2 litros de banha, lá em Tumbiara é de 25 até 30 reais. Não sei quanto que tá para vocês aqui. Mas é algo também que tem um valor comercial muito grande. E na hora que a gente for fazer a banha, a gente estiver fritando ela, gente, é uma coisa que a gente precisa observar muito. O ponto. O ponto dessa banha. Eu não deixo fritar para ficar escura demais e também nem branca demais. Quando eu pego o toicinho, ele não pode ficar preto, né? É água, tem gente que gosta de jogar palito de fósforo também, eu já vi gente jogar. Se pegar fogo, tá boa. Tem vários pontos. Se ela chiar. Porque o que a professora Camila, eu não ouvi se ela falou, mas eu acredito que uns 40%, 50% do peso do animal é água. E o que é o objetivo da gordura da banha? Por que a gente frita ela? Para tirar toda a água possível. Professora, se ficar água, a sua banha vai ter uma vida útil muito pequena. Logo ela vai ficar rançosa e vai perder. Então o objetivo da fritura é tirar toda a água dela. Por isso que você fica ali mexendo, até tirar toda a água. Então aqui nós temos o lombo, uma carne que é tanto para assar inteira, né? Nesse caso aqui a gente dá, na minha casa daria umas 3 assadas, conforme o tanto de gente. Ou às vezes você assa pelo meio, corta,
coloca, né, para assar. Outros também já come frita, independente, né, o que é o gosto. Então, ó, uma carne muito bonita, tá? Como a professora Camila disse, a gente avaliou o órgão vital, que é o fígado, né? Se o fígado tá bom, o resto também tá tudo bom. Uma carne muito bonita, muito vermelha, né? A carne, esse lombo desse animal. Então, o pernil, pessoal, como é o objetivo da nossa aula hoje, nós vamos descarná-lo, tá? E fazer a linguiça depois dele. Então, os dois objetivos maiores da nossa aula hoje, dentro da agroindústria, é a produção de linguiça e a produção da banha para comercial. Beleza? Então, tá bom, pessoal. A gente vai terminar de descarnar o porco agora para começar a linguiça, tá bom? Então, pessoal, nós vamos agora, estamos na parte processando, né? Estamos cortando, desossando o animal para fazer as linguiças. A gente corta, vem para a moedora, né? Onde moe a carne. E aqui daqui a pouco nós vamos temperar essa carne e logo em seguida nós vamos começar a encher as linguiças, beleza? Então todo mundo tá aí, como ainda falta algumas partes para ser desossada. Como eu disse para vocês, nós desossamos todos os pernis, os 4 pernis e toda a carne desse animal. A gente separou só lombo, costelinha, né? Essas partes assim que não é para essa parte, para essa finalidade. E agora a gente está na produção da linguiça, moendo. Quando a gente faz com animais pequenos, quando a gente não tem essa máquina, né? O que a gente faz? A gente pica a carne bem miudinha, a gente corta ela em pedaços bem pequenos e após o corte a gente tempera, né? E coloca também e enche as tripas para a produção de linguiça. Como aqui era muita carne e tem a máquina moedora, a gente moeu, tá bom? A manteiga, pessoal, como é um processo muito longo, muito demorado, nós não vamos passar o passo a passo dela. Ao final, a gente vai mostrar algumas imagens do processo, o começo, durante e ao final, tá bom? Mostrando o ponto e tudo mais dessa manteiga, tá bom? No mais, um abraço, espero que tenham gostado, tenha sido uma experiência diferente para vocês e fiquem com Deus. Soundstripe.